Laudo aponta que Bolsonaro está com câncer de pele. E você vai ver também. Câmara inclui voto secreto na PEC da blindagem. Texto agora segue para o Senado. Assassinato de delegado foi planejado 5 meses antes do crime. Helicóptero transporta veículo blindado e chama atenção nos céus do Rio de Janeiro. E ainda, River Plate e Palmeiras fazem clássico na Argentina pelas quartas de final da Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. Um laudo médico divulgado hoje aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro está com câncer. Hoje à tarde, ele recebeu alta do hospital em Brasília, onde estava internado. No último domingo, Bolsonaro realizou um procedimento cirúrgico para remover lesões na pele e foi diagnosticado com câncer em 2 das 8 manchas removidas. O médico do ex-presidente, Cláudio Birolini, realizou uma coletiva de imprensa logo após a liberação de Bolsonaro, afirmando que as lesões foram removidas e que até o momento não é necessário novos procedimentos de saúde. Mas o ex-presidente vai precisar de acompanhamento periódico para a avaliação do quadro médico. Agora, no começo da tarde, nós recebemos o laudo anatomopatológico dessas lesões de pele que foram retiradas no domingo. Então foram retiradas 8 lesões, uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma, e outras 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. E dessas 7 lesões, 2 vieram positivas para um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. A princípio não, essas 2 lesões que vieram positivas são lesões que a gente chama in situ, ok? Então são lesões ainda numa fase precoce e a princípio demandam apenas uma avaliação periódica e um segmento. Uma aqui no tórax, aqui na parte anterior do tórax e a outra no braço. Tinha alguma próximo do local da facada ou não? Não, isso aí não tem relação com a facada. Bolsonaro recebeu alta no início da tarde, após passar a noite internado por conta de um quadro de pressão alta, vômitos e tontura. O filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, publicou em uma rede social que o câncer do pai é resultado da perseguição política. Olha, e por meio de uma manobra política, a Câmara dos Deputados retomou na manhã de hoje o texto original da PEC da blindagem, que amplia a proteção dos parlamentares na Justiça. E o texto aprovado inclui a votação secreta nos casos de processos contra políticos da Câmara e também do Senado. A PEC aprovada ontem, com 344 votos na Câmara dos Deputados, prevê que os deputados e os senadores só poderão ser processados criminalmente depois do aval da Casa do Parlamentar, por meio de uma votação. Pela manhã, líderes do Centrão e o relator da PEC, o deputado Cláudio Cajado, dos Progressistas da Bahia, articularam uma mudança no texto aprovado. Com a articulação, a votação para investigar um parlamentar deverá ser secreta e sem registro nominal de votos. O próximo passo da emenda será passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta já encontra resistência do presidente do colegiado, Otto Alencar, do PSD da Bahia. Depois disso, a PEC deverá ser aprovada pelos senadores. Caso seja aprovada pelas 2 casas, o presidente Lula não precisará sancionar a lei e também não terá o poder de vetar a PEC. A justificativa dos idealizadores da emenda é que os parlamentares tenham proteção na Justiça, em resposta ao avanço das ações do Supremo Tribunal Federal contra deputados e senadores. E a Polícia Federal fez uma operação contra a corrupção no setor de mineração em Minas Gerais.
Um dos diretores da Agência Nacional de Mineração, Caio Mário Trivelato Seabra Filho, foi preso. Outro detido é o ex-diretor administrativo da Polícia Federal, Rodrigo de Melo Teixeira, que agora atuava na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. O grupo investigado teria obtido lucro de R$1,5 bilhão. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumprem mais de 100 mandados judiciais em uma operação contra uma organização criminosa, que seria responsável por crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A Operação Rejeito ainda conta com o apoio do Ministério Público Federal e da Receita Federal. A ação teria obtido lucro de R$1,5 bilhão e teria projetos em andamento com potencial econômico superior a R$18 bilhões. O grupo investigado teria corrompido servidores públicos em diversos órgãos estaduais e federais de fiscalização e controle na área ambiental e de mineração. O objetivo seria o de conseguir autorizações e licenças ambientais fraudulentas. As autorizações eram usadas para explorar irregularmente minério de ferro em larga escala, incluindo locais tombados e próximos a áreas de preservação ambiental. No total, são cumpridos 79 mandados de busca e apreensão, 22 mandados de prisão preventiva e afastamento de servidores públicos, além do bloqueio de R$1,5 milhão e suspensão de atividades de pessoas jurídicas envolvidas nos crimes. Segundo a Força Tarefa, a prática tem consequências ambientais graves e causa risco de desastres. A organização criminosa teria atuado para dificultar as investigações e o monitorando feito por autoridades. Além disso, teria usado vários artifícios para lavar o dinheiro. Os investigados poderão responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e embaraçamento à investigação de organização criminosa. E a polícia de São Paulo segue as buscas pelos criminosos que executaram o ex-delegado-geral da polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. A suspeita é que o crime já tenha sido planejado há 5 meses. Nesta quarta-feira, novas atualizações do caso do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, assassinado na segunda-feira no litoral paulista, na Praia Grande, tem se desdobrado. E aqui no DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no centro de São Paulo, a mãe e o irmão de um dos suspeitos foram ouvidos em depoimento. A polícia ouviu os familiares do suspeito na intenção de identificar o paradeiro dele. Mas, de acordo com a própria polícia, outros 8 mandados de busca e apreensão foram feitos e 2 suspeitos já foram identificados. A polícia também trabalha com a hipótese do crime ter sido planejado há pelo menos 6 meses, exatamente na época em que um dos carros usados no crime foi furtado no centro de São Paulo. Já o outro veículo usado pelos criminosos, também é resultado de furto, foi registrado no mês de junho. A polícia chegou a identificar 2 suspeitos após encontrar um dos veículos, uma Renegade que foi abandonada. Nela estavam as digitais dos criminosos e agora a polícia segue em busca de encontrá-los. Já o outro veículo, uma Toyota Hilux, foi totalmente incendiada. O ex-delegado Rui Fontes usava o carro de sua esposa na noite em que foi morto, pois o seu próprio carro estava em processo de blindagem. E, de acordo com a polícia, ele só perdeu o controle do veículo no momento da perseguição, porque já havia sido baleado momentos antes pelos bandidos. Em nota enviada à nossa equipe, a Secretaria de Segurança Pública informou que ao menos 69 tiros foram disparados durante essa emboscada ao ex-delegado e que as forças de segurança de São Paulo seguem mobilizadas para identificar e prender todos os envolvidos no assassinato de Rui Ferraz Fontes. E hoje nós temos o quadro Desvendando Fake News, aqui no Jornal das 18h30. E quem vai apresentar o quadro é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Alê. Seja bem-vindo. Qual é a notícia de hoje, Alê?
Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. E hoje, no Desvendando Fake News, temos um aviso importante para os futuros aposentados. Circulou nas redes sociais uma postagem no X alegando que o governo quer aumentar a idade de aposentadoria no Brasil para 67 anos. A publicação, que foi feita no último sábado, mostra um print de uma reportagem dizendo que, em breve, o governo quer aumentar a idade da aposentadoria. E a legenda questiona quem vai conseguir se aposentar no Brasil. Mas a postagem é enganosa, Kleber. A reportagem exibida no conteúdo falso não se refere a uma decisão do governo brasileiro, e sim uma reforma da Previdência da Alemanha, que foi aprovada em 2007. Na época, foi decidido que a idade para aposentadoria iria aumentar gradualmente de 65 anos para 67 até 2031, por conta do envelhecimento da população. A assessoria de imprensa do Ministério da Previdência brasileira afirma que não há qualquer estudo sobre aumentar a idade mínima para a aposentadoria. No Brasil, a idade mínima para solicitar a aposentadoria é de 59 anos para as mulheres e 64 para os homens. Já o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Bom, Kleber, por hoje é só, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias. Então fique sempre alerta e até mais. Até mais, muito obrigado aí pelas informações. E veja a seguir, helicóptero transporta veículo blindado e chama atenção no Rio de Janeiro. E ainda, River Plate e Palmeiras fazem clássico pelas quartas de final da Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E uma imagem impressionante nos céus do Rio de Janeiro chamou a atenção de muita gente. Um helicóptero do Exército carregando veículos de guerra blindados pendurados. Confira com Anderson Nascimento. 2 helicópteros do Exército Brasileiro foram vistos carregando veículos de guerra sobre a cidade de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. Os voos, realizados entre os dias 9 e 12 de setembro, envolveram o carregamento de viaturas e motocicletas táticas e chamaram a atenção de moradores do município. A ação faz parte de uma série de exercícios de movimentação, área localizada pelo 1º Esquadrão de Cavalaria Aeromóvel do Exército sediado em Valença. Os treinamentos, que também tiveram atividade prática de reconhecimento geográfico e uma avaliação de tiro, foram batizados de Operação Tormenta. Essa é a primeira vez que o transporte aéreo de veículos terrestres é realizado sobre a cidade. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de bola rolando, porque hoje temos brasileiro em campo. E um deles, né, é o Atlético Mineiro, que tem um duelo muito difícil, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Galo encara o Bolívar hoje nas alturas. O estádio que os mineiros vão jogar hoje fica a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. E geralmente, os brasileiros não se dão bem por lá. Bolívar e Atlético Mineiro se enfrentam pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, no estádio Hernando Salles, na Bolívia. O Galo vem em má fase. A última vitória do time mineiro foi justamente na Copa Sul-Americana, no jogo de volta, quando se classificou contra o Godoy Cruz. Além disso, ainda vai enfrentar uma altitude de mais de 3.600 metros acima do nível do mar, que vem sendo o carrasco dos brasileiros contra os bolivianos. O retrospecto é de 12 vitórias do Bolívar, 4 empates e 4
4 vitórias de times brasileiros jogando na altitude. Além do bom retrospecto, a equipe boliviana chega embalada, com 8 jogos de invencibilidade e vem de uma goleada por 4-0 no campeonato local. O técnico Sampaoli estreou com derrota para o Cruzeiro pela Copa do Brasil e depois empatou com o Santos no final de semana na Arena MRV pelo Brasileirão. O argentino deve impor mudanças na partida da Sul-Americana. Alexander assume a vaga de Fausto Vera, enquanto Igor Gomes deve iniciar a partida no lugar de Rony. Bom, e além desse jogão do Atlético, o Palmeiras vai até a Argentina encarar o River Plate em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. E além dos craques de dentro do campo, o que também chamou a atenção são os comandantes na beira do gramado e a torcida argentina, que promete fazer um espetáculo nas arquibancadas essa noite. River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta às 21h30, abrindo as quartas de final da Libertadores no estádio Mais Monumental em Buenos Aires pelo jogo de ida. O confronto marca o reencontro de Abel Ferreira e Marcelo Gallardo, multicampeões e símbolos dos seus respectivos clubes. Na Libertadores de 2020-21, o Palmeiras do recém-chegado Abel Ferreira eliminou o River de Gallardo na semifinal em confrontos marcantes. O Verdão, que acabou campeão daquela edição, venceu o jogo de ida por 3-0 na Argentina e na volta em São Paulo, o time argentino venceu por 2-0 e por pouco não reverteu o resultado. Este ano, o Palmeiras terá outra pedreira pela frente. A equipe comandada por Marcelo Gallardo vem de apenas 2 derrotas em 2025. A primeira derrota aconteceu em março, em casa, para o Estudiantes. E o último resultado negativo aconteceu na Copa do Mundo de Clube, quando perdeu para a Inter de Milão e não avançou para o mata-mata. Na Libertadores estão invictos, mas os milionários têm mais empates que derrotas. O histórico conta a favor do Verdão. Em 8 confrontos, o River Plate venceu o Palmeiras em apenas 2 ocasiões, em semifinais de Libertadores. A primeira aconteceu na Libertadores de 99 e a segunda em 2020-21. Mas apesar dessas 2 vitórias, nas 2 ocasiões o Palmeiras passou de fase e veio a ser campeão. O Verdão chega embalado após a goleada por 4-1 sobre o Internacional, enquanto o River Plate bateu o Estudiantes por 2-1 no último fim de semana. Para o confronto, o único desfalque do Verdão é Paulinho, que se recupera de uma cirurgia. Então, uma provável escalação conta com Everton, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Andréas Pereira, Facundo Torres ou Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o time argentino não poderá contar com Galo, expulso na partida de volta contra o Libertad. Gallardo faz mistério sobre a escalação, mas deve usar o mesmo time que venceu o Estudiantes. A torcida do River Plate tem prometido durante a semana uma das maiores festas que o Monumental já viu. As torcidas organizadas preparam papéis picados, faixas e bandeirões para dar um verdadeiro clima de jogo de Libertadores para o confronto. São esperadas mais de 82 mil pessoas no estádio. Uma expectativa de um grande jogo, né? E eu fico por aqui. Muito obrigado, Kleber. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. O Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.